Em novembro do ano passado, eu trouxe um videozinho aqui no canal mostrando pra vocês as vozes por trás dos principais personagens da animação brasileira do Irmão do Jor-El. Esse vídeo teve um engajamento bem legal que chegou até a galera da Warner Brasil. E com isso, eles nos convidaram para 2 bate-papos com artistas envolvidos com os áudios originais dos principais personagens do Irmão do Jor-El. E a gente fez 2 bate-papos. No primeiro bate-papo, a gente conversou com 2 atores. Um deles foi o Hugo Pitt, que é bastante conhecido por ser um ator, dublador e locutor. No Irmão do Jor-El, ele faz, vários personagens marcantes, dentre eles o Nico, o Steve Magal, entre outros personagens que a galera curte bastante. Além da conversa com o Hugo, nós conversamos também com a Mari Moon. Apresentadora, influenciadora digital e dubladora, Mari Moon é considerada a primeira influenciadora digital que nós tivemos. E ela trabalhou por bastante tempo ali na MTV, sendo VJ, já fez algumas dublagens, trabalhou dublando a personagem da Vanellope, e no Irmão do Jor-El, nessa nova temporada, nesses novos episódios, ela tá fazendo o áudio original de uma personagem que ela mesma brinca, que fala que é ela mesma no universo do Irmão do Jor-El. No outro bate-papo que a gente teve, que foi um tempinho depois, vocês vão perceber que eu tô até com uma cara diferente. Nesse bate-papo nós conversamos com a Melissa Garcia. Melissa Garcia, digamos que é a pessoa mais envolvida com o áudio original aí, com a captação de áudio do Irmão do Jor-El. Além de fazer o áudio original de várias personagens marcantes, como a vovó Juju, ela dirigiu nessa captação de áudio, ela é muito envolvida com toda a produção do Irmão do Jor-El. Inclusive no bate-papo ela fala pra gente dessa experiência que é espetacular. E antes de começar, obviamente, essa entrevista, eu queria pedir pra você ir atrás, já esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e seguir as nossas redes sociais que estão na descrição, e as redes sociais da galera que a gente conversou também vai estar na descrição, caso vocês queiram conhecer mais do trabalho deles. E é isso, cara, foi muito legal esse bate-papo, queria agradecer demais a galera da Warner, e fica aí com a nossa conversa com a galera envolvida com o áudio original do Irmão do Jor-El. Bom, Mel, queria te fazer uma primeira pergunta, que é uma pergunta meio óbvia, já que a gente tá aqui a convite, da Warner para falar do Irmão do Jor-El, que é para saber como foi o convite para você trabalhar com o Irmão do Jor-El. Olha, foi há muito tempo, a gente já trabalha no Irmão do Jor-El há muito tempo. Eu estava trabalhando com a Ultrassom, que é o estúdio de áudio que grava as vozes do Irmão do Jor-El, e o André, que era o produtor na época, me mostrou o projeto do Juliano. Casou de ser numa época que eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos para fazer aula de voz para animação original. E eu quero trabalhar nesse projeto, me apresenta esse menino. E aí foi assim, eu fui apresentada pro Juliano, falei, vamos fazer esse casting, vamos fazer acontecer, eu te trago atores, enfim. E aí foi assim que aconteceu, foi num momento muito em sincronia com o que eu tava querendo fazer. E foi assim que aconteceu. E eu queria saber com vocês, como que foi esse primeiro contato, como que foi esse convite, como que tudo surgiu? Começa você, Hugo, você que chegou primeiro. Você não quer começar primeiro? Primeiro as damas? Não, vai você, garoto. Tá bom. Bom, eu comecei no Irmão do Jor-El porque existia um grupo de atores de voz, a maior parte deles era de dubladores, mas que existia um grupo de estudo sobre voz original, que era um processo que não era feito ainda no Brasil. As produções as produções originais do Brasil, elas ainda eram feitas em forma de dublagem. Existia uma voz guia e os atores, dubladores, substituíam essa voz, como é qualquer produto de fora que vem para o Brasil. A dublagem você está substituindo o idioma para o português. Voz original você faz a voz do zero, você cria essa voz, você grava as vozes antes da animação ser feita. E o Irmão do Jor-El foi o segundo projeto brasileiro a ter esse processo de voz original. Primeiro foi a última versão do Sítio do Capão Amarelo, que eu também fazia parte. Então eu fui convidado a fazer parte do piloto, e ali no piloto os atores que já estavam, com exceção do Andrei, que faz a voz do Irmão do Jor-El, foram as pessoas oficiais desse elenco, e todas as vozes que foram vindo foram criadas ali ao longo desse processo, até que realmente outros atores foram sendo convidados para fazer novos papéis, até chegar na Mari Moon, que agora tá na sexta temporada, tô perdido, quinta temporada. E faz muito bem, Mari, só pra... Ai, para! Eu conferi os episódios e eu me diverti muito, parabéns. Ai, que bom. Eu, na verdade, assim, eu tenho um histórico meio maluco, Eu fui fazendo um monte de coisa na minha vida, e uma das coisas que eu fiz meio sem pretensão alguma
foi estudar artes cênicas. Eu fiz primeiro porque eu precisava me soltar mais, eu era uma criança muito tímida. Então eu estudei quando eu era criança, fiz Casa do Teatro durante uns bons anos. E aí depois acabei, enfim, trabalhando com outras coisas, mas fazendo uso, né, dessa arte que de certa maneira você usa quando você vai trabalhar com TV, quando você vai fazer projetos. E aí cai no seu colo, assim, de vez em quando, umas coisas muito loucas, né? Tipo, dublar um filme da Disney onde você é uma princesa do reino doce, do mundo de videogame, que depois vai pra internet. É maravilhoso. Isso foi, tipo, o sonho da minha vida, assim, se materializando. E foi quando eu trabalhei usando só a voz. E aí eu falei, caraca, eu sempre fui muito fã de dublagem. Sempre acompanhei, sabia os nomes e percebia, nossa, essa é a pessoa que já fez não sei qual. E sempre paguei um pau, assim, pra essa arte, que é uma arte muito específica, né? Você tem que trabalhar de um outro jeito toda a sua atuação, a sua maneira de se comunicar e tal. E aí eu lembro que quando eu fiz esse primeiro trabalho foi algo muito precioso para mim, mas também algo com muita pressão, eu queria fazer muito bem. E aí eu ficava enchendo o saco do Juliano, né, que a gente é amigo, ele já foi da MTV, a gente se conhece há muito tempo, então eu falava, dá um personagem aí pra dublar, e aí ele falou, calma que vai ter um momento que vai ser só seu. E aí finalmente chegou esse momento, porque ela é uma VJ da MTV, só que do mundo do Irmão de Jorel, né? E ela é a Marimon, só que do mundo do Irmão de Jorel. Então, assim, é tudo meio upside down world, assim. Aquelas coisas malucas que saem da cabeça do Juliano. Então... E você participou da parte da direção, né? Dessa, não seria dessa dublagem, né? Desse casting para áudio original, certo? A gente grava a voz original para animação. A dublagem é necessariamente a versão de um idioma original para o português do Brasil ou para qualquer outra língua. Então, eu faço a direção de casting e voz. Direção de voz e casting. Qual é o maior desafio, né? Que como o Hugo já falou um pouco, que o áudio original, ele é diferente da dublagem, né? A dublagem a gente recebe o áudio em inglês e faz uma reinterpretação em cima. E o áudio original, vocês não têm uma referência, né? Vocês têm que dar mais a vida na interpretação, tem que prestar mais atenção na direção. Qual é o maior desafio desse novo ato? Agora você primeiro, Mari. Eu acho que quando você, especialmente no nosso caso, que você tá com o criador da série ali, né, na sua frente, ou na sua tela, na sua frente, você tem que entender exatamente o que ele tá pensando, né, e tentar traduzir tudo aquilo que ele tá sonhando na cabeça dele, junto com aquela equipe maravilhosa que tá, né, também criando junto, e dar a voz que eles imaginaram na cabeça deles, mas ao mesmo tempo que você também imaginou junto, né? É uma criação bem coletiva, é bem interessante. O lance é que realmente eu, por exemplo, eu trabalhei em cima da voz da Sarah Silverman, que tem uma voz completamente diferente da minha, meio rouca e meio brava, e aí foi até uma coisa meio maluca, porque quando eu fiz a Vanellope, eu fiz ela muito mais fofa e doce. E o comentário geral da internet, eu até fiquei assim, caraca, será que a galera vai ficar meio brava, né? Que tipo, ficou um pouco diferente mesmo. O comentário é que a galera gostou muito mesmo. Eu acho que eu consegui dar o meu toque ali em algo que normalmente você não daria. Você teria que fazer bem em cima mesmo. O correto é você se aproximar ao máximo possível e não dar muita personalidade. Agora, quando você é mais Star Talent, acho que talvez tenha um pouco mais dessa liberdade, né, Hugo? Você manja mais desse assunto do que eu. Eu acho que você falou muito bem, assim. Acho que quando é um Star Talent, tem mais abertura, porque o cliente, o estúdio, a produção, eles querem exatamente essas vozes do Star Talent, porque eles acham que tem a ver, inclusive para divulgação do filme ou do produto que seja que for. E claro, eles querem evidenciar o talento e a identidade desse Star Talent. Agora, quando não se tem Star Talent, aí a gente vai para uma dublagem mais tradicional, onde eu acho que o segredo ali é o mimetismo. Você tem que mimetizar a sua voz com a voz original. E exige muito de técnica, porque você tem que ser preciso no sync. Hoje em dia o Pro Tools te ajuda um pouco mais nisso, mas os dubladores hoje em dia que se destacam são dubladores porque são excelentes atores. Eles fazem, por isso que em game a gente chama de localização, né? Para game não é dublagem, é chamado localização. Dublagem
é isso, é uma localização do que está sendo feito lá. Então os atores que conseguem não só interpretar, fazer esse mimetismo da voz, né, ter mais ou menos ali um voice match com a voz original, mas colocar o tempero da brasilidade ali, com a interpretação, com ênfases, com nuances, esse é o grande dublador. A dublagem se diferencia da voz original. Nesse processo criativo, pode parecer que a dublagem é mais técnica, por conta desses elementos que eu citei, do que a voz original, mas é que a voz original tem um trabalho antes, né? Ela é a semente, então tem um trabalho ali até de brainstorm com o criador da série, com o diretor de voz, e muito do ator, tem muito da entrega do ator, da criação, da criatividade, da imaginação dele, que ele vai levar para construir essa voz junto com os diretores, o criativo e o de voz, e essa coisa vai crescendo à medida que vai sendo feita. Eu lembro que eu comecei no Irmão do Jorel fazendo 2 ou 3 vozes, hoje em dia eu faço 11 vozes, porque as coisas vão vindo assim, e você vai criando junto, e quando você vê, fala, uau, até onde eu cheguei, né? Como atriz, é muito diferente você trabalhar com dublagem, porque na dublagem você já tem um trabalho original e o seu trabalho criativo é chegar naquela performance original falando sua língua. Então você tem um horizonte para ir, você já tem uma coisa para olhar e se inspirar. E o processo criativo acontece só dentro de você, com você mesmo. Como atriz em animação original, a gente não tem nenhuma criação original antes da gente começar. Então, o nosso trabalho é começar a enriquecer o imaginário dos artistas que vão trabalhar na animação, porque depois que a gente grava as vozes, elas ainda vão ser animadas. Então, os personagens vão se mexer de acordo com o que a gente trouxer de interpretação. Então, é muito diferente. E aí, a criação é mais coletiva, porque a gente tem junto o criador da série, ou a criadora da série, no caso é o Juliano, né? O criador da série, a gente tem todo o elenco junto, gravando e entendendo como é que as relações funcionam e se relacionando com os personagens que estão ali. Então, a gente vai criando em cima do que o outro dá pra gente. Uhum. Então é muito diferente nesse sentido. E eu vi numa entrevista sua, um podcast, que você revelou que você foi para os Estados Unidos e você fez um workshop, né, em Atlanta. Uhum. O quanto você acha que o mercado americano de voz está à frente do Brasil? Nossa, eles fazem isso desde a época que se começou a fazer dublagem no Brasil, né? Então, a minha sensação era de que eu vi como é que a coisa acontecia e tinha visto a limusine funcionar, que depois eu tinha que voltar pro Brasil e fazer funcionar toda a máquina meio num fusquinha, assim, porque a gente estava começando, literalmente. Até porque eu tenho a sensação de que a gente começa a trabalhar com voz original pra série, com essa forma de gravar, pre-lay animation, que é como a gente grava antes da animação acontecer e tal, meio nessa época do Irmão de Jorel mesmo, assim, o Irmão de Jorel é um dos pioneiros nessa forma de trabalhar com os artistas de voz. Então, e a gente sabia muito bem já fazer gravação de voz para dublagem, mas para animação original tava tudo meio a gente aprendendo como é que fazia, como é que a gente lidava com o cronograma, como é que fazia a gravação acontecer com um monte de microfone ligado ao mesmo tempo, enfim, foi tudo muito novo. Então eu tenho a sensação de que a gente ainda tá no começo de um caminho, mas que já é um caminho muito bonito, muito cheio de flores. E ainda nessa parte da parte de gravação de áudio original, como você mesmo falou, você teve a oportunidade de ir lá fora e estudar, né, e conhecer a diferença do áudio original para a dublagem, né, de como é a gravação. E aí eu queria saber, quando você voltou,
quais foram os maiores desafios com os dubladores mais antigos, mais clássicos, vamos dizer assim, de você apresentar essa nova forma de se trabalhar, que não é uma nova forma, mas é uma forma diferente, né, de se trabalhar. Se foi um desafio, se você encontrou alguma resistência, vamos dizer assim, ou se algum dublador meio que não se sentiu confortável, talvez, de gravar um áudio original, um dublador que você achava que ele ia literalmente dar um show e aí meio que, sei lá, não deu tão certo assim, porque, como a gente já falou, são coisas um pouco diferentes, né? Sim. Já aconteceu das duas coisas, de eu trabalhar com lendas que, quando chegam no estúdio para gravar e não tem um original para se basear, ficam perdidos, mas dão um show de qualquer jeito. Mas depois termina a gravação e fala: ai, achei esquisito não ter nada. E também já trabalhei com lendas que, depois que terminaram a gravação, vieram me dar um beijo e falar: você me lembrou dos tempos de quando eu fazia radionovela. Então não é novo, porque esse jeito de trabalhar para animação tem as origens na radionovela. Então, eu já trabalhei com os dois. Agora, um artista de voz que gosta do seu trabalho, que é crítico com o trabalho que faz e que é inquieto artisticamente, entende muito de animação para trabalhar com animação original também. Alguns atores de voz original não conseguem dublar. Isso é interessante, porque não se adaptam a essa técnica da dublagem. E alguns dubladores não conseguem muito se encaixar na voz original justamente por não terem muita versatilidade. Eles conseguem fazer só a voz deles, assim. Então eu acho que o grande artista de voz é o que transita entre as duas áreas, e às vezes até mais, né? Porque tem esses atores de voz, dubladores, atores de voz original também, que são cantores, que fazem musical, ou seja, que são locutores. Então É verdade. Eu trabalhei com a Cidália Castro, né? Porque eu fiz o musical da Broadway lá, o Fame, e ela, musa rainha, ela era professora, ela tinha ela tinha uma música incrível e difícil e plena, assim, tipo de diva. E a gente até chorava vendo ela cantar, assim, era muito lindo. E aí, depois eu descobri que ela trabalhava dirigindo os dubladores que cantam. Então, assim, você vê como existe uma gama, assim, gigantesca, né, dentro do universo do artista da voz, né, e que nem sempre, realmente, como o Gu falou, nem sempre todo mundo é hábil em todas as categorias, e tem alguns seres humanos que são as grandes estrelas que são hábeis em todas. Sobre o Irmão do Jorel, eu queria saber para vocês que toda vez que eu assisto o Irmão do Jorel, eu sinto um apelo nostálgico muito forte. Eu vejo um pouco da minha infância ali, dos anos 90 e tal. Aí eu queria saber para vocês, o Hugo, eu sei que tem mais tempo de envolvimento, mas eu acredito que a Marimun também acompanha há muito tempo. Qual é o apego nostálgico que vocês têm com essa série? Se vocês se apegaram em algum momento se vendo na série? Nossa, super, né? É que o Juliano tem meio a nossa idade. Quantos anos você tem, Hugo? Eu não sei. 49. 49, eu tenho 42. Eu sou tipo da faixa etária do Juliano. Então, todos os refs de caneta de não sei quantas mil cores, todo o estojo, nossa, assim, tudo é da minha geração, todas as piadas que ele faz. E é muito engraçado, porque quando você conhece o Juliano é exatamente essa pessoa que tem o toque da nostalgia. A família dele coleciona coisas, eles são meio acumuladores, então tem coisa antiga, revista antiga e as referências de filmes antigos. O jeito que o Juliano fala, ele sempre mete umas referências, assim, de gírias e coisas. Da época, né? Tipo, chocante. É chocrível, sabe? Passa ali muito pela década de 80, 90, né? Agora, nessa temporada, já pega ali um pouco dos anos 2000, né? Que é o ano que vocês estavam na MTV, eu acho, não foi? Sim, exatamente. Mas é isso, ao longo dos roteiros eu vou lembrando de coisas que eu falo, caramba, eu nem lembrava disso. Caneta é um clássico. Quem não tinha, né? Era de 10 cores, né? Na nossa época. E tipo, era símbolo de status no colégio, você ter a caneta. Porque era meio cara, né? Aquele estojo com botões, que era o estojo eletrônico. Sim, Na verdade, que abria a régua, tinha a régua, tesoura. Isso é muito gostoso, assim. E de filmes, programas de TV, toda hora tem referência. Sessão da tarde lá, né?
O locutor, o César Marchetti que faz os locutores lá, que é uma coisa meio Lombardi, sempre assim. Até no visual deles, né? Uma coisa bem nostálgica, né? Eu vejo pelas roupas, assim, às vezes eu fico... Tem vezes que eu pego e falo, cara, parece aquela foto antiga que eu tinha da minha infância, a roupa do meu tio, uma coisa bem... isso. Bem Exatamente. estilo... E fora as aventuras, né? Assim, quem às vezes nunca se sentiu... Acho que só quem é filho único, né? Mas quem nunca se sentiu meio irmão do Jor-El, né? Sempre preterido, porque sempre tem um irmão de maior destaque aí na família. Então vira e mexe e fala, putz, eu passei por isso, olha só. Acho que... Depois você vai conversar com o Juliano é a fonte de toda essa criatividade maluca, assim, super nostálgica. Isso vem totalmente dele. E no caso, você já fez, né, o áudio original de várias personagens marcantes, e obviamente que a mais marcante é a vovó Juju, que todo mundo, acho que, sei lá, 80% do pessoal tem ela como uma das personagens favoritas. E eu queria saber duas coisas numa só. Primeiro é se você teve um briefing, né, dessa personagem, porque, como você já falou, vocês não veem, né, a personagem, vocês têm uma idealização. E em segundo é se você teve alguma avó, algum parente como inspiração para essa personagem, porque parece, né, que ela me lembra um pouco algumas tia-avós e algumas velhinhas que tiveram na minha vida. Então eu queria saber de onde veio a inspiração para essa personagem que a galera se amarra. Sim. Bom, quando eu conheci o Juliano lá atrás, ele mostrou a Bíblia do projeto. Então ele mostrou os desenhos de todos os personagens. A gente não vê os desenhos animados quando a gente grava, mas a gente sabe a cara deles. E aí a gente precisa imaginar como é que eles estão se mexendo na cena. Mas a gente sabe mais ou menos a cara deles. A vovó Juju, quando eu fiz o teste para a vovó Juju, eu tenho uma curiosidade, eu não fui a primeira pessoa a fazer a vovó Juju. A primeira pessoa foi o Zé Brandão, que é um dos sócios do Cop Studio. A gente chegou a fazer teste para a vovó Juju pro promo, que foi a primeira peça que a gente trabalhou de Irmão de Jor-El, lá atrás. Mas o Juliano ficou com a voz do Zé no promo. Depois, eu fiz teste para a vovó Juju e a Cecília e a Tânia também, porque é importante que a gente tivesse ali dentro do nosso núcleo principal de artistas, que fosse alguém dali. E eu pensei no Barbosa, da TV Pirata, da Globo, dos anos 80. Sim. Mas é óbvio que é uma mistura do Barbosa com a minha mãe, por exemplo. Eu fui entender depois que quem falava bem a vida toda pra mim era minha mãe. Eu achava que era só um jeito de velhinha, né? Que todo velhinha fala bem e tal. Depois eu saquei, falando com ela falou, ai, mas lembra bem que não sei, eu fiz... Gente, eu falo bem por causa da minha mãe. Então, assim, tem a avó do Juliano no meio disso e tem a minha mãe também, e tem o Barbosa. Então, tem essas referências de Brasil. Eu acho que é por isso que ela é tão... Ela parece tanto uma velhinha que todo mundo conhece. Porque tem muita referência do nosso quintal, né? E vocês acham que esse talvez seja o principal diferencial da animação do Irmão Jor-El para as outras animações? Porque eu vejo que o Irmão Jor-El tem uma fanbase muito forte, né? E eu acho que, eu não sei se é por esse apego nostálgico ou também, né, pela ótima qualidade que a animação tem, tanto na parte de áudio quanto na estética em si, de uma maneira geral. Cada personagem, eu acho o design mais inusitado e espetacular do que o outro. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que qual é o principal diferencial do Irmão de Jor-El para as outras animações? Eu acho que esse é sim um dos principais fatores, né, que ele toca ali na nostalgia. O humor é um humor muitas vezes nonsense, mas ali tá cheio de mensagens nas entrelinhas. Então, que não é um desenho simplesmente para você assistir e dar risada. Se você prestar atenção desde a imagem, desde uma coisa no cenário, ou desde o nome de um personagem, tá cheio ali de questionamentos. Eu acho os roteiros, né, fora de série, são de uma inteligência absurda. O elenco, sem puxar sardinha pro nosso lado, né, Mari? O elenco também eu acho
de um valor, assim, sem brincadeira. São grandes artistas que estão ali envolvidos e a pós-produção, o pessoal do Copa Studio tem muito capricho, o pessoal do áudio que é da Ultrassom trabalha com muito afinco. Então, um desenho que trata de questões nostálgicas também trata de questões muito atuais e universais, apesar de ser muito focado no Brasil. E eu acho que essa brasilidade também todo mundo pega ali e se reconhece, né? Na cenografia do desenho. Sim. Fala, putz, essa praia é muito essa praia brasileira, isso é muito Brasil. E faz sucesso não só no Brasil, né? Tá na América Latina inteira e eu acho que em alguns países fora da América Latina também. Aí eu não lembro, mas eu lembro que tem uns países assim, sei lá. Pra não falar besteira, eu não vou arriscar. A gente fez o painel da CCXP. Mas é internacional, internacional. Internacional, Ele é Hermana de Corelli. Cara, eu acho que você explicou super bem. Eu acho que o Irmão de Jorel, ele é uma pedra preciosa, assim, perfeita. Tudo ali foi feito com muito cuidado. O trabalho da vida do Juliano. Houve uma dedicação em absolutamente todas as frentes, em todos os setores. Tudo é muito preciosista. E eu sinto que tem uma outra questão, que a real é que o Brasil tem pouca oportunidade de produzir com dinheiro boas produções. Porque boas produções custam, né? Não tem como. É difícil você fazer com pouca grana uma produção audiovisual educativa para criança, animada, entendeu? Quantas vezes a gente teve essa oportunidade, né? E você vê que quando o brasileiro tem a grana e tem a possibilidade, ele acerta o gol. Então a gente tem aí o universo Rá-Tim-Bum como exemplo, que também se tornou um sucesso internacional e está aí fazendo sucesso até hoje. E eu fico com, juro, uma angústia e um certo desespero de pensar que hoje em dia, ainda mais com a economia complicada para tudo que é lado, fica tão mais fácil e mais barato produzir coisa com inteligência artificial e produzir porcaria, né? Sem nenhuma preocupação com qual é a mensagem que está sendo passada para essas crianças, se isso faz bem ou não, se isso estimula positivamente ou negativamente. E aí eu sinto que a gente tem um puta de um potencial como país, com forças criativas, mentes criativas, talentos, esperando para fazer golaços e pouquíssima oportunidade. Então eu sinto que o Irmão de Jorel é tipo a nossa Fernanda Torres no Oscar, saca? É tipo a gente mostrando que quando a gente tem a nossa possibilidade, a gente tem a grana, tem o negócio, a gente acerta, saca? A gente precisava de mais oportunidade para produzir mais coisas iradas e incríveis de alta qualidade, né? O Brasil tem um puta potencial. Uma dúvida que eu fiquei. Você trabalhou na direção da gravação de áudio do Irmão do Jorel, certo? Direção de voz, Direção de voz do Irmão do Jorel. E aí eu queria saber, porque o Irmão do Jorel é bem conhecido por ter participações especiais. A gente teve a oportunidade de conversar com a Marimun, que está nessa nova leva de episódios. E eu queria saber se você senta com o Juliano e ele te mostra um personagem e vocês pensam em alguém, ou ele já vem com essa ideia pronta e aí você tem esse desafio de talvez dirigir uma pessoa que você nunca imaginou que fosse dirigir. Eu queria saber como é que é esse brainstorm ali, essa reuniãozinha ali para essa troca desenvolver os novos personagens. Sim, eu sou diretora de casting também do Irmão de Jorel, então quando a gente tem um personagem novo, é meu trabalho conversar com o Juliano sobre isso. Muitas vezes ele já imagina quem ele quer trabalhar, mas eu também tenho as minhas pessoas que gostaria de convidar para trabalhar no Irmão de Jorel, porque acho que iam se dar bem com a linguagem dele e tal. Então, a gente... o Juliano diz quem são os personagens que a gente vai ter, e normalmente a gente tem isso perto de gravar os roteiros, a gente vai falando sobre essas possibilidades, e aí é exatamente isso, ele explica quem é a personagem, para que caminho ele tá indo, e se ele me diz que já tem alguém, a gente conversa sobre essa pessoa fazer e qual é o encaminhamento que é importante. E quando sou eu que trago também alguém, eu defendo porque é que eu quero trazer pro elenco, né?
O Robson Nunes fui eu que apresentei para ele lá atrás. Bom, todo o elenco principal fui eu que apresentei para ele. Ele trouxe os meninos da TV Quase, né? O Raul e o Daniel, já logo de cara. E eu fiquei muito feliz nessa temporada de ter conseguido trazer a Evelyn, o seu João Pimenta, e a Mary Moon também fez, e foi muito legal, assim. O que é muito interessante é que as pessoas vêm já conhecendo os personagens, né? Então, a gente fica com a sensação de que tem alguém ali vendo a gente brincar, sabe? Porque... essa parte é bem... Porque parece que a pessoa tá se divertindo, né, na produção. Tem um vídeo do bastidor, acho que é das primeiras temporadas que o Emicida faz um personagem numa batalha de rap, e eu lembro de eu vendo aquele vídeo pensando, caraca, ele deve estar se divertindo demais ali, porque parece que tá tendo uma troca ali, que é ele sendo ele e o pessoal curtindo junto. E a Mary Moon conversou com a gente, e ela falou que a personagem dela é ela na versão do universo do Irmão do Jorel. Assim, eu acho esplendoroso, assim, eu fico... às vezes eu vejo e falo, nossa, é uma coisa do Brasil que tá, assim, no nível que não deve pra ninguém, né? E aproveitando essa questão do Irmão do Jorel, uma dúvida que me surgiu aqui agora, se por um acaso fizessem talvez um live action do Irmão do Jorel, você ter vontade de participar dessa produção? Nossa, mas claro! Ia precisar conversar para entender como é que isso ia acontecer, né? Porque... Enfim, mas é óbvio que eu vou querer colaborar de alguma forma. Qual memória nostálgica vocês têm com relação a animações, né? Porque eu tenho um envolvimento com a dublagem muito forte por conta da nostalgia que eu tenho com eu criancinha, vendo desenhos dublados, aquelas vozes que eu brincava, tipo, eu quero ter a voz do Orlando Drummond, eu quero ter a voz do Guilherme Briggs. Eu queria saber de vocês, quais animações que vocês assistiam quando vocês eram mais novos, e se tem alguma voz marcante aí da infância de vocês, de algum personagem ou algum dublador que vocês gostavam quando eram menores. Quer ir primeiro, Mari? Como que chama a dubladora da Sailor Moon? Você lembra da primeira, que também fazia a Mônica? Deixa eu olhar aqui. Não consigo olhar rapidinho aqui. Eu vou errar também. Eu sou péssimo de nome, eu sou bom de rosto. Às vezes eu trabalho com pessoas que eu... Acho que era a Daniela Piquet. Achei aqui no Google. Sailor Moon. Acho que era a Daniela Piquet que fazia também essa Sakura Card Captor, não era? Aqui tá falando a voz da Mônica? É a Marli Bortoleto. Marli Bortoleto. Isso aí. Falei, então acertei. É verdade, é verdade. Eu cresci vendo Sailor Moon e Mary Moon vem de Sailor Moon, né? Só isso. Nossa, eu pirava, na voz dela era a coisa mais fofinha. E é isso, a primeira dubladora também fez a Mônica e a segunda dubladora fez a Sakura Card Captors, que também é perfeita, as duas são perfeitas, maravilhosas. Pois é, eu sou um pouquinho mais velho, né? Então eu cresci, quando na minha infância só tinham os canais em VHF. Então eu cresci vendo os desenhos que passavam nesses canais, que eram basicamente Hanna-Barbera. Jambo Ruivão, Lip Hard, oh meu Deus, Tutubarão, Pernalonga. Nossa, era muito bom. Aquele urso, gente, o crocodilo. O coiote atrás do... Era do Manda-Chuva. Então eu meio que ficava tentando imitar a Manda-Chuva. Vocês sabem que a maioria desses desenhos eram dublados pelo Lima Duarte, você sabia? Sim, mentira! O Lima Duarte, ele fazia o Manda-Chuva e alguns outros personagens. Batatinha lá do... Como chama? Zé Colmeia, era tudo Zé eles. Colmeia. Corrida Maluca. Então acho que o grande primeiro ator de voz dublador brasileiro foi Lima Duarte. As pessoas quase não sabem disso. Você assistia Jaspion, Changeman, Flashman? Então, aí eu assistia muito, adorava também. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Chaves, eu ainda era bem pequeno, e eu liguei a TV, tava passando Chaves, e eu ficava prestando atenção na boca das pessoas, porque eu não conseguia
queria saber se aquilo era brasileiro ou não, assim. Tinha horas que não, e aí depois eu entendi que era dublado, me deu uma decepção, porque eu queria que fosse brasileiro. Mas digo, não, Chaves mas é um dos poderia melhores facilmente dublagens. ser brasileiro. E à medida que você fez a pergunta, a primeira coisa que me passou na cabeça foi a Turma da Mônica naquele comercial de Natal. Não sei se você sabe. A estrelinha mágica. Feliz Natal! Ia ao cinema e assistir o primeiro longa-metragem, Mônica e a Princesa Mônica e o Robô. Princesa e o Robô. E aí, acho que já faz uns 4 anos, sei lá, eu não lembro agora se foi antes ou depois da pandemia, tem esse gap na minha memória. Eu dirigi a Turma da Mônica Clássica, a terceira temporada. Que maravilhoso. Era, só de falar já dá vontade de chorar. Era com a Marli, fazendo a Mônica, a Marli, a Angélica, tava todo mundo lá. E era muito difícil, assim, difícil prazeroso, porque eu tava ouvindo vozes que eu ouvi a minha vida inteira e às vezes eu tinha que estar no comando, eu falava, caramba, e eles fazem essas vozes há 30 anos. E quando eu era criança lá em Jundiaí, nem tem a ver com dublagem, e os cabeção da Turma da Mônica fazer show, eles foram no ginásio do Bolão, lá em Jundiaí, eu sou de Jundiaí, e eu fui, e eu dei a mão pra todos eles, porque eu escapei, fui na grade, queria pegar ele. Aí acabou o show, eu dei a volta, escapei dos meus pais, onde tinha o ônibus todo adesivado, nem acho que era adesivado na época, né? Com Turma da Mônica, fiquei lá esperando, porque eu queria vestir o cabeção. Era um gente, foi assim que eles começaram. Eles eram os cabeções, Eles eram os atores, eles foram fazendo as vozes. Então a Turma da Mônica, só de olhar, me comove. Nossa. Não veio um choro. Eita. Ai, gente. Marli, então, aqui, ó. Marli. Acabou que a Marli marcou a vida de todo mundo, né? Ela foi foda, cara. Marli, mas tão fofinha. Dirigindo, atuando, ela não faz só Turma da Mônica, não dubla essa coisa infantil. É uma excelente artista, assim, uma excelente. Ela é tudo. E aí, aproveitando que a gente aqui no canal fala muito dessa parte de dublagem, né? Eu queria conhecer um pouco a sua parte da dublagem, que eu vi que você começou na carreira de dubladora, você dublou algumas personagens marcantes de Pokémon, você dublou da 3 Espiãs Demais. Aí eu queria também falar um pouquinho sobre como foi o início da sua carreira de dubladora até essa parte que, vamos dizer assim, você virou uma expert da parte do áudio original. Eu começo a fazer dublagem com 17 anos, logo, assim, concomitante com a minha formação na escola de teatro, assim, não é? Enquanto eu ainda tô fazendo escola de teatro, eu já começo a dublar. E esses projetos vão acontecendo. Quando você trabalha com dublagem, você não sabe muito bem o que é que você vai gravar, você só sabe que você tem que ir a tal estúdio, a tal hora, e que você grava ali por tanto tempo. E aí esses trabalhos começaram a acontecer. Eu fiz Dragon Ball Z, eu fiz Sailor Moon, fiz 3 Espiãs Demais, fiz 24 Horas, fiz uma pontinha no High School Musical, enfim, eu fiz mesmo muita coisa. Como eu trabalhava com voz, um dia me convidaram para fazer uma dublagem de um projeto original. Eu achei que foi a coisa mais doida que aconteceu, porque foi uma coisa que eu gostei muito, mas que parecia que tinha ali alguma coisa esquisita, porque eu recebi uma folha de sulfite com todas as falas da minha personagem, sei lá, de 3 ou 4 episódios, e eu não sabia com quem eu tava falando, nem sabe, qual era a minha deixa, eu só dizia as minhas falas e tinha ali um criador fazendo o melhor que ele podia pra me dizer o que ele queria, e eu adorei aquilo, porque eu podia dizer as coisas como eu achava que eram. Era uma animação brasileira? Era uma animação brasileira, tá. Mas tinha ali alguma coisa estranha que eu falava, isso não é dublagem, mas o que é? E eu deixei essa pulga atrás da orelha por um tempo, porque depois eu ainda virei diretora de dublagem, eu fui tradutora de dublagem, eu trabalhei muito com dublagem. E até que chegou um momento em que eu falei, não, pera, eu preciso voltar a olhar para essa dúvida. Eu ganhei um livro de um amigo meu, de um dublador chamado Nestor Chiesi, que é maravilhoso. Muito bom dublador.
ele falou, olha, por engano, é claro que não era por engano, né? Mas por engano, eu comprei 2 livros do mesmo livro e é sobre voice-over, sobre atuação de voz e eu tenho que dar para alguém que fale inglês. Você quer? Eu fiz, claro! O livro chamava Voice-over, Voice Actor, What's It Like Behind the Mic? De 2 voice actors de animação, do Yuri Lowenthal e da Tara Platt. E falava sobre trabalho de animação original também. E aí foi tudo meio junto o que aconteceu, assim, eu li o livro, fui atrás do workshop em Atlanta, e aí fui pra Atlanta e assim, foi meio isso. Parece que se fosse uma animação, eu abria o livro, abria um portal que me puxava pra ir pra dentro, hoje, de repente, do Pônei Encantado, sabe? Hoje você só tá trabalhando com áudio original, né? Você não... 99% das vezes, assim. Eu até faço alguma coisa de dublagem, mas muito pouco. Ah, beleza. Eu trabalho hoje também com supervisão de dublagem de produções originais brasileiras que vão ter adaptação em outra língua. Então isso também é interessante E existe a possibilidade, eu não sei, o Irmão do Jorel já tá indo para outros países, né? O Irmão do Jorel já estreou com a América Latina toda, então a gente é dublado em espanhol. Em espanhol. Existe uma previsão do mercado americano ou nada divulgado ainda? Eu não tenho notícias. Eu imagino que daqui a pouco a gente vai acabar vendo o Irmão do Jorel nos Estados Unidos. E quando essa produção ela vai para fora, você faz parte dessa supervisão do áudio ou procura alguma empresa lá e... Normalmente se contrata um estúdio de dublagem e aí o estúdio pode escolher ou não, ou a distribuição pode escolher ou não ter alguém para fazer a supervisão de dublagem em outra língua. O que é uma coisa que eu acho super importante, porque é um trabalho de empoderar o diretor de dublagem dentro desse universo para fazer escolhas mais conscientes, enfim, explicar piadas, a localização, né, da produção ficar mais correta, né? Explicar as escolhas, de aqui a gente escolheu uma pessoa assim, é importante que isso seja desse jeito, perfeito. Enfim. Bom, Melissa, nosso tempo aí acabou da entrevista, do bate-papo, né? Eu não gosto de falar entrevista, porque eu não sou entrevistador, eu gosto de falar que é um bate-papo. Antes de finalizar, eu queria pedir para você, obviamente, divulgar as suas redes sociais, se você tem algum curso ou algum projeto que você queira divulgar, e aí aproveita e se despeça do pessoal, porque foi muito importante esse bate-papo, porque esse mercado do áudio original é um mercado que está crescendo e que, obviamente, a gente vai falar mais vezes aqui no nosso canal. E que não tem inteligência artificial que supere inteligência emocional. Porque o que a gente entrega da nossa vivência brasileira em português, não tem máquina que copie e que emocione. Porque eu duvido que uma máquina... Você escreve abacate na máquina, vai emocionar do mesmo jeito que se eu digo para uma criança: abacate, come abacate, bem. A vovó Juju emociona e, enfim, acho impossível que um computador ou alguma coisa criada na máquina substitua a gente para esse tipo de trabalho. Meu Instagram é @melkgarcia. Eu quero divulgar o Irmão de Jorel, assistam. A nova temporada tem novos episódios, tem coisa muito boa por vir. Tem muita gente boa para entrar na série e, enfim, essa temporada tá maravilhosa. Eu dou aula de voz para animação e normalmente divulgo pelo meu Instagram, então, enfim... Beleza, eu deixo o link na descrição do vídeo, eu boto o link de tudo, que aí, caso a pessoa queira conhecer sua rede social, conhecer seu curso, é só olhar a descrição aqui do vídeo que vai estar lá tudo linkadinho, tudo bonitinho. Queria mais uma vez te agradecer pelo bate-papo aqui que a gente teve. Obrigada, muito obrigado, cara. É espetacular o trabalho que vocês estão fazendo nessa produção. Cara. Muito obrigada pelo carinho e pela entrevista, pelo bate-papo. Pelo tempo. Valeu. Bom, gente, eu tô com o meu podcast junto com a Titi Miller, momento nostálgico também, hashtag voltou o acesso, só que Acessíveiscast, a gente tá dentro da UOL, então vocês encontram a gente no canal da Universa, dentro do YouTube e também no Spotify.
E tô super ativa aí nas redes sociais, fazendo meditação guiada, fazendo um monte de coisa legal. Me acompanha aí, @Marimun. Isso aí. E também tem o canal UOL, que estreou recentemente, que eu assisto vocês lá às vezes. É verdade. Dá pra assistir pela Sky, pela Claro, por essas emissoras de multicanais. Nem sei mais como chama isso. Né? Tá vendo? E, TV a cabo, que não é mais cabo na internet. Acabou a TV a cabo. Bom, e eu tô aí fazendo muito trabalho de voz original, de vez em quando eu trabalho de dublagem, de vez em quando ator de live action. Saiu agora do ar na TV Cultura uma série como ator que eu tava fazendo chamado Crisálida, onde quase 50% dos atores são atores surdos verdadeiramente, e que falava sobre o universo dos surdos. Deve voltar em algum streaming, porque foi assim que aconteceu com a primeira temporada. De vez em quando eu abro turmas pro meu curso de voz original, que tem muita procura. E aí, para saber, é só ir lá no meu Instagram, que é @HugoPic, PICCHI, que sempre que tem abertura de curso, ou tem lá meus conteúdos. Às vezes eu falo muito de alguma série, de alguma coisa, às vezes eu não falo nada também. Mas eu vou ficar contente de trocar ideia com vocês lá. É isso. Segue ele, que ele é lindo! Você que é! Valeu, gente! Marimun maravilhosa! Fazer a voz, né? Jovem, com a gente sempre aqui. Marimun, minha deusa. Isso na palhinha. Muito bom. Valeu, gente. Fiquem ligados, claro, antes de acabar, só fiquem ligados nessa segunda metade aí da quinta temporada de Irmão de Jorel, dos episódios novos. Já foi anunciada a sexta temporada desde a CCXP que a gente fez no finalzinho do ano passado. Continuem e engajem muito, porque quanto mais você engaja, mais visibilidade dá pro desenho, mais interesse as pessoas têm em manter a produção ativa, e a gente agradece muito. Um beijo. E viva a produção nacional! Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada, valeu. Então é isso, esse foi o bate-papo com a Melissa Garcia, com o Hugo Pitt e com a Marimun. Um bate-papo que eu particularmente gostei muito, saí da minha zona de conforto, que a galera sabe que eu não gosto muito de fazer esses negócios de entrevista, nem considero entrevista, eu considero um bate-papo. Eu queria mais uma vez agradecer muito ao Warner, que nos convidou para esse bate-papo, e também, obviamente, agradecer a Marimun, agradecer também o Hugo e a Melissa, que, obviamente, deram o tempo deles pra gente, compartilharam essa experiência que ficou muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like, porque é muito importante pra gente, já que a Warner está nos vendo. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.